que ouve você nas madrugadas sou eu, o que enxuga as lágrimas sou eu, aquele que te pega pela mão e te diz: não temas que eu te ajudo, sou eu, o que não te abandona nos dias ruins, sou eu, aquele que falou contigo desde a tua mocidade e disse que tinha projeto, tinha plano. Satanás preparou emboscada e disse: vou matar, vou destruir, a sepultura estava pronta, mas eu cheguei, sou eu. Porque tem muita gente que só confia na palavra do mestre dentro do barco que está seguro. Eu quero ver tu confiar na palavra dele, tirando o pé do barco e pisando do lado de fora. E aí, confia ou não confia? O texto sagrado diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai, fala conosco mais uma vez nesta noite. Por tua palavra, nos direciona, nos ensina, nos instrui. Nós pedimos, Senhor, graça para que possamos transmitir aquilo que tu tens preparado para o teu povo. Amém. Pode tomar seus assentos. Queridos irmãos, é muito bom poder estar na presença de Deus, poder adorá-lo, poder manifestar a nossa adoração através dos cânticos, a nossa adoração através da nossa devoção, da nossa entrega. Melhor ainda é poder receber de Deus a sua palavra. Eu sei que Deus tem uma palavra preparada para todos nós nesta noite. E eu queria contar com a sua oração e com a sua atenção para compartilhar com você aquilo que Deus tem nos preparado. Esse texto sagrado que acabo de ler traz um dos momentos mais marcantes na vida dos discípulos, porque eles tiveram uma experiência daquelas que nunca mais sai da memória. Imagina uma noite em que você é ordenado por Jesus para atravessar o mar, enfrenta uma tempestade que por si só já marca esta noite, mas no meio da tempestade você é surpreendido por um ser que vem caminhando sobre as águas. Esta experiência marcou a vida dos discípulos de tal forma
que o texto sagrado diz que quando Jesus sobe no barco, eles se aproximam e adoram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Esta mesma passagem, relatada por Marcos, mostra que os discípulos, após a multiplicação dos pães e peixes, estavam com um coração endurecido. E aí nós entendemos porque Jesus submete eles a passar por esta tempestade para viver uma experiência pessoal, marcante e que iria determinar o rumo das suas vidas e também mudar o olhar deles em relação a Jesus. Mas observe comigo, este texto no seu contexto nos mostra multidões que estão cercando Jesus e Jesus multiplica pães e peixes. Que coisa tão extraordinária. O povo fica empolgado e na euforia eles se preparam para proclamar Jesus rei dos judeus. Havia uma ânsia, um anelo, um desejo de proclamar o rei, já que eles viviam sob o jugo dos romanos. Mas Jesus entendia que não era aquele o momento de ser proclamado, até porque Jesus nunca teve problema com títulos. Em ser proclamado rei, ele já era rei dos reis e senhor dos senhores. Ele sabia que chegaria o momento que mesmo na cruz do Calvário, em cima estaria escrito Rei dos Judeus. Não era aquele momento que ele deveria ser proclamado. Então Jesus se ausenta da multidão, porque Deus trabalha com uma programação, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora determinada para acontecer. E Jesus então decide despedir a multidão e pede para que os discípulos passem para outra banda. Versículo de número 22 diz que ele orienta os discípulos a ir para outra banda enquanto despedia a multidão. E aí, de cara já aprendo uma lição, que multidão Jesus despede, discípulo Jesus direciona. Eu vou repetir: multidão Jesus despede, discípulo Jesus direciona. Você observa que Jesus despede a multidão, mas os seus discípulos ele dá uma direção. E aí vem a pergunta: e por que Jesus despede a multidão, pastor? Porque pelo menos aqui nós conseguimos identificar 5 tipos de multidões que estavam seguindo a Jesus. A primeira multidão era a multidão dos sinais. Jesus diz no texto de João, no capítulo 6, que muitos que estavam ali estavam pelos sinais que viram ele operar. E Jesus despede esse tipo de multidão porque é aquele tipo de gente que só está com Jesus quando tem milagre. No dia que não tem milagre, ele não está disposto a seguir a Jesus. E esse tipo de gente, Jesus não quer seguindo a ele. Então despede. O segundo tipo de multidão que está ali reunida é a multidão do pão. Era a multidão que viu Jesus multiplicar pão e peixes e saciou sua fome. E esta multidão também não interessa a Jesus, porque é a multidão que vive do pão que perece. Mas o próprio Jesus declarou que nem só de pão viverá o homem. Então a multidão que vem pelo pão, Jesus despede, porque no dia que não tiver pão, essa multidão também vai reclamar. A terceira multidão era a multidão que procurava a ocasião para acusar Jesus. Parece um contrassenso, mas não se admire. Existem multidões que estão procurando os detalhes para apontar. Estão procurando os detalhes para acusar Jesus. Jesus era seguido por um grupo que estava buscando alguma coisa para incriminá-lo, para levá-lo a julgamento. E esse tipo de multidão também Jesus despede. É a multidão dos detalhes, da prancheta.
É a multidão que olha quem entra, quem sai, quem chega, que hora começa, que hora termina, se tem pouca luz, se tem muita luz. É a multidão dos detalhes. Jesus também despede essa multidão. Por quê? Porque aonde ele está, o centro é ele, a atenção é dele, ele tem a prioridade. Então todos os olhares devem estar voltados para ele. O quarto tipo de multidão é a multidão da murmuração. É a multidão que murmura. Até porque Jesus disse que não tinha pão e declarou: eu sou o pão vivo descido do céu. E a multidão começa a questionar. E essa multidão, Jesus diz assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Dura este discurso e nós não podemos aceitar. Porque tem gente que julga que Jesus tem que falar o que ele quer. Tem gente que julga que Jesus tem que se adequar à sua necessidade e à sua realidade. Jesus é capaz de transformar a sua realidade e transformar a situação que você está vivendo para resolver sua necessidade. Agora você tem que entender que ele é soberano, que ele tem o controle, ele faz o que quer, na hora que quer, na vida de quem quer e do jeito que ele quiser, ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Mas tem multidão que murmura e Jesus não está atrás de murmurador. Falando disso, os que pereceram de Israel, que caminhavam no Egito e não conseguiram entrar na terra prometida, um dos principais pecados foi a murmuração. Mas deixa eu adiantar, o quinto tipo de multidão é a multidão do momento. Que multidão é essa, pastor? É a multidão Maria vai com as outras. É a multidão que viu Jesus dar o discurso e disse assim: não dá para suportar um discurso desse. Eu não fico, eu vou me embora. E aí começa. Os discípulos se preocupam, porque vê a movimentação e diz: Jesus, o povo está indo embora. Eu não sei. Jesus contraria a geração de hoje, pastor Vinícius. Me permita, lá no meu interior, Jesus não dá dengo a ninguém. Eu não sei se aqui diz dengo. Jesus não dá dengo a ninguém. Jesus olha para os discípulos e diz: quer ir também? Aí Pedro diz assim: para quem iremos nós? Observe que parece que a colocação de Pedro está equivocada, porque Pedro diz para quem, deveria dizer para onde, mas não existe lugar suficiente para estar se Jesus não vai estar lá. Então é para quem iremos nós? Porque se Jesus estiver presente na montanha é bom, se Jesus estiver presente no vale é bom também, se Jesus estiver presente no deserto é bom, se Jesus estiver presente, não importa onde eu estou, ele faz diferença. Então para quem iremos nós? Jesus despede a multidão. Só que para os discípulos ele dá direção. Os discípulos ele dá o quê? E a direção de Jesus é: faz uma viagem, vai para outra banda do mar. Aqui para a gente, se a gente soubesse o que está reservado para nós no percurso da direção que Deus manda a gente ir, talvez a gente fugiria. Já pensou, pastor, se ele dissesse como vai ser o trajeto? Talvez a gente não saísse nem do lugar. Mas como é bom andar na direção. Diz uma escritura secular que é melhor ter direção do que velocidade. Tem gente que corre muito e não sabe onde vai chegar. Mas quem tem direção de Deus na vida pode ir devagar, mas sabe para onde está indo, sabe aonde vai chegar. Jesus dá a direção. Só que no percurso tem tempestade,
tem tempestade. O texto diz que ele se recolhe à parte para um momento de oração, seu lugar de intimidade com o Pai, e os discípulos seguem a viagem. O texto sagrado diz, do verso de número 24, que o barco estava já no meio do mar. O barco estava onde? Me ajuda aí. O barco estava onde? E era açoitado pelas ondas. E o vento era contrário. Observe, o barco no meio do mar, açoitado pelas ondas. É açoitado pelas ondas. Açoite fala de violência, a violência das ondas. E o vento era contrário. Cenário propício para a desistência. Cenário propício para voltar atrás. Mas alguém pode dizer, pastor, mas a distância de voltar é a mesma de chegar. Só que para voltar as condições são favoráveis. Para continuar, o texto diz que as ondas estão açoitando. E o vento é contrário. Se o vento é contrário, eu estou indo na contramão. E se eu decidir voltar, o vento está a favor. E as ondas que açoitam vão me empurrar para eu voltar mais rápido. É exatamente isso que o adversário quer que a gente pense. Que é mais fácil desistir. Que é mais fácil voltar atrás. É mais fácil abrir mão. É mais fácil dar um basta em tudo. Mas Deus me trouxe lá de Barreiros para dizer a você: desista de desistir, porque o Mestre já te deu uma direção e você vai chegar aonde Ele determinou que você chegue. O cenário desiste. Mas eu tenho uma pergunta: desistir resolve? Voltar atrás acalma a tempestade? Só que o texto diz que Jesus está no monte orando. Jesus está em cima orando. Marcos diz que de onde Jesus está, ele está avistando os discípulos. Às vezes parece que a gente está à deriva. E parece que os céus se esqueceram da gente. Mas Deus te trouxe aqui na vigília do clamor para dizer que os céus monitoram a terra. Cada minuto. Os céus monitoram os teus passos. Cada milímetro que você avança, tem um olhar de Deus direcionado para a tua vida. Do olhar dele você não consegue se desviar nem escapar. Você pode estar ausente dos olhares aqui da terra. Alguém pode nem tomar conhecimento da tempestade que você está vivendo e enfrentando. Você pode até estar dizendo: ninguém nem sabe que meu barco está no meio do mar. Mas eu quero te dizer que no radar do céu, o teu barco está aparecendo. E Deus está monitorando a tua caminhada, a navegação do teu barco. E Ele te trouxe para te dizer: não vai voltar, não vai desistir. E o barco não vai afundar, porque o céu está monitorando cada detalhe. Cada detalhe. Você nem sabe. Se dependesse da investida do maligno, já tinha afundado o barco. Mas tem um olhar do céu. Eu preciso dizer isso aqui, que alguém precisa entender esse negócio. Tem um olhar do céu direcionado sobre a tua vida. Deus está vendo.
Deus está acompanhando. Aleluia. Eu tenho um negócio comigo, pastor. Eu quando vejo uma história bíblica, eu fico imaginando a cena. Está aqui, conjectura minha. Jesus conversando com o pai, porque estava na oração. Pai, está na hora de eu ir socorrê-los. Eles já não podem mais. Marcos diz que eles estavam já cansados de remar. Porque você pode ser o crente mais espiritual da terra, mas cansa. Você pode ser o crente mais cheio da Reviver em Cristo, mas cansa. Você pode orar, jejuar, mas tem uma hora que você está remando e cansa. Aleluia. E Deus conhece o teu limite. Jesus sabe até onde tu consegues ir. Eles estão cansados. Jesus então decide intervir. Eu vou ao encontro deles, Pai. Eu vou socorrê-los. Vai, filho, vou. Aleluia. Mas tem algum barco lá? Tu espera? Não, mandei todos irem. Mas eu vou ao encontro deles. Aleluia. E como é que você vai? Isso aqui é eu. Eu perguntando a Jesus, como é que você vai, Jesus? Só que o pastor Vinícius, Jesus tem uma relação com o mar extraordinária. Mas por que uma relação com o mar extraordinária, pastor? Porque ele é criador de tudo. Está escrito que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Está escrito em Hebreus 1:3 que o Pai fez através dele o mundo e sustenta o mundo pelo poder da sua palavra. Ele é a ação criadora no Gênesis. O Espírito paira sobre a face das águas. Aleluia. O Pai diz: haja! E ele está lá. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Ele criou o mar. E a relação dele com o mar é extraordinária. Por quê? Porque o mar obedece a ele pelo comando da sua voz, pastor. Como é isso, pastor? É que um dia Deus chamou Jó para conversar com ele e disse: Jó, tu estás cheio de argumento, deixa eu fazer algumas perguntas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estavas tu quando eu estendia um céu como se fosse um lençol? Onde estavas tu quando eu coloquei limites do mar? Coloquei portas e ferrolhos e disse às suas ondas empoladas: até aqui virás e não mais adiante. O que é que Deus está dizendo, Jó? Quando o mar vem com as ondas, ele para. Não é porque tem uma risca determinando o limite. Ele para porque tem uma voz que deu um decreto e disse: é até aqui, daqui você volta. O mar reconhece essa voz. É, pastor, é. Você quer ver? Um dia Jesus estava com os discípulos no barco. Cansado, dormiu. Mas meu pastor, ele dormiu e foi acordado pelos discípulos desesperados. Socorrem-nos que vamos perecer. Ele acorda, olha para os discípulos. Ele não está preocupado com a tempestade, porque ele e o mar se entendem. É criatura e criador. Ele e o mar se entendem. Ele diz assim: por que vocês estão temendo, homens de pequena fé?
Jesus é o mar que está amedrontando a gente. Aí ele olha para o mar e diz assim: aquieta-te, mar. Para de soprar vento. Se eu estou no barco, eu ia dizer: ele está falando com o mar. Tá. O impressionante não é ele falar com o mar. O impressionante é o mar ouvir e obedecer. E os discípulos dizem: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu não sei como eles escutam, mas ele fala e eles escutam e obedecem. Aleluia. Tem um mistério de Deus aqui nesta noite. Você quer ver a relação dele com o mar? Deixa eu dizer mais uma. O povo saindo do Egito, pastor. Ele disse assim: toca nas águas, Moisés. Toca nas águas. Tocou nas águas. A Bíblia diz que um vento veio e soprou. As águas se abriram. As águas se abriram. Só que, se o vento foi forte o suficiente para abrir, pastor, o mar, não dá para esse vento continuar soprando, senão quem vai andando no mar cai. O vento soprou só para abrir o mar. O vento soprou só para abrir uma avenida no meio do mar. Ele abre rua aonde não tem. Você está dizendo que está num beco sem saída, ele vai abrir uma rua inteirinha para você passar. E você já vai sair daqui nesta noite com o nome da avenida. Avenida do Milagre. Vou passar pé enxuto, porque Jeová está soprando o vento dele. Vai. Eles entraram no meio do mar. Sabe o que é que a Bíblia diz, pastor? Que eles começaram a andar. E as águas se transformaram em paredes de água. Paredes de água. Está lá no texto, Êxodo, capítulo 14, capítulo 15. Paredes de água. Mas como assim paredes de água, pastor? É porque você vai lembrar, é bem elementar, mas entenda o mistério. Que ele fez a água e ela pode ser sólida, líquida e gasosa. Aleluia. Aleluia. E o que é que ele faz aqui? Ele diz assim: muda o estado da água. É líquida, mas eu estou precisando que ela fique sólida agora. Para quê? Para o meu povo passar. Eu quero que a água fique sólida e faça parede. E o meu povo vai passar. Você está entendendo o mistério? Agora ele está indo ao encontro dos discípulos. Eu imagino ele chegando na frente do mar e dizendo: estou precisando de você agora. O que, poderoso Deus? Eu estou precisando que você mude o estado da água. Estado da água mudar sim, fique sólido. Já sei, vai fazer parede de água de novo? Não, hoje eu vou fazer piso. Lá atrás eu fiz parede, hoje eu vou fazer piso, porque eu vou andar por cima para socorrer os meus discípulos que estão precisando. Você tem coragem de dizer a alguém nesta noite: Deus vai mudar o estado das coisas para socorrer você? Não diz isso com mais autoridade em nome de Jesus. Eu sei que vocês são pentecostais, igual o pastor de vocês. Diz aí: Deus vai mudar o estado das coisas para socorrer você. Oh glória! Pode estar líquido, você não consegue dominar, não consegue segurar, mas ele está dizendo: vou tornar sólido. Você vai ser capaz de pisar em cima e andar com firmeza e segurança, e o socorro vai chegar onde você está. Ele transforma. Aleluia.
Lá vem Jesus. Vem por um caminho sobrenatural. Porque a nossa tendência humana é querer colocar dificuldade nas propostas que Deus faz. Você já percebeu que tudo a gente tem alguma dificuldade para dizer que não dá para Deus fazer? Me mostra, pastor, deixa eu te mostrar 2 exemplos. Jesus chega no tanque, o homem está 38 anos, diz: você quer ficar curado? Sabe o que é que ele responde? Eu não tenho ninguém que me ajude. A pergunta não foi essa, a pergunta é: quer ficar curado? A resposta seria: quero. Mas as dificuldades são tantas que você esquece quem está perguntando. Jesus está dizendo: não preciso de ninguém para te colocar do tanque. Eu nem preciso do tanque, nem preciso de água agitada. Eu só preciso dar uma ordem. Se eu der a ordem, está resolvido. Você lembra da mulher samaritana? Ele disse assim: me dê água. Ela disse: você é judeu falando comigo que sou samaritana? Aí ele diz assim: não conhece. Ah, se tu conhecesse quem é que está te pedindo água, mulher, tu ia me pedir água e ia te dar água viva. Aí ela olha para o poço e diz assim: vai tirar com o quê? O poço é fundo e tu não tem com o que tirar. Jesus disse: eu não preciso desse poço nem dessa água, porque tu bebe e tem sede. Agora da água que eu dou. Aleluia. Tem hora que você quer que Jesus venha por um caminho convencional, que cabe na sua mente, que cabe no seu imaginário, que venha de acordo com o seu protocolo, com a sua maneira de pensar. Mas Ele faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Não é do seu jeito, não é da sua forma, não é da sua maneira. A metodologia dele vai te surpreender. O repertório dele é vasto e ele tem um milagre inédito para realizar na tua vida o que o teu olho ainda não viu. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de Deus por isso, porque Ele pode repetir, mas às vezes Ele não quer repetir. Ele faz o mesmo milagre de forma diferente. Aleluia. Você tem coragem de dizer a alguém: tem um milagre? Não, diga com autoridade: tem um milagre chegando na tua vida, mas vai ser de forma diferente. Vai ser de forma diferente. Aleluia. Mas pastor, é só ver Jesus operando. Um dia ele perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? Quero ver. No outro dia ele chegou no outro, cuspiu no chão, fez lodo e botou nos olhos. Vai entender Jesus trabalhando? Um dia, para ele curar um surdo, ele colocou o dedo. Colocou o dedo no ouvido e disse: abre-te. Amém ou não amém? Para curar um leproso, ele colocou a mão e disse: quero ser limpo. Para curar 10, ele disse: vão lá até o sacerdote se mostra. O que eu quero dizer com tudo isso é que Jesus vai te surpreender. De onde ele estava, ele podia dizer: acalma, mar. Podia ou não podia? Para de soprar vento para que eles cheguem lá do outro lado. Não. Eu vou andando. Eu vou ao encontro deles. Lá vai Jesus por cima do mar. Só que a Bíblia diz que já era a 4ª vigília da noite. E os romanos dividem a noite em 4 vigílias de 3 horas. Nós estamos inclusive na 2ª vigília da noite. Então a 4ª vigília da noite compreendia o período de 3 horas da manhã até 6 horas.
estudiosos vão dizer que está entre 3 e 4 horas da manhã, aonde a escuridão da noite é mais densa. A visibilidade é quase nula. E aqueles homens no mar, sem ver nada, vê um vulto se aproximando. E eles começam a gritar. O evangelho escrito por Marcos diz que eles dão grandes gritos. Por quê? Porque eles eram pescadores. Existiam os mitos, as histórias de fantasmas, de espíritos que pairavam por ali. E eles já tinham escutado essas histórias. Eles tinham suas superstições, suas crendices. E deixa eu te dizer uma coisa: a tempestade é capaz de trazer à tona os nossos medos, os nossos temores. Irmão, dá glória e aleluia e pular quando tudo vai bem é fácil. Sorrir, cantar é fácil. E às vezes a gente julga o medo dos outros, mas não sabe a tempestade que ele está enfrentando. O medo traz à tona, a tempestade traz à tona o medo que está dentro de nós. E às vezes a tempestade é tão forte que faz a gente perder a clareza, o discernimento das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Observe que eles começam a dizer: é um fantasma, quando era Jesus que estava presente na tempestade deles. Você já parou para perceber que quando a gente está enfrentando luta, a gente vê o capeta em tudo, só não consegue ver Jesus? É assim ou não é? Quando está na luta, até uma topada que leva, foi ele. Aquele coisa ruim. Mas não é assim, irmão. Você já viu? Um dia eu estava visitando a casa de uma irmã, a gente estava na cozinha tomando café, daqui a pouco caiu uma panela. Pastor, não se preocupe não, isso é o capeta querendo perturbar aqui dentro de casa. Aí eu disse a ela: e ele vive por aqui, é, irmã? Você entendeu? Que às vezes a tua tempestade foi permissão do mestre. Eleca mandorei a sérgia. Você entendeu que ele está querendo se revelar de uma forma diferente a você? Você está deixando a tempestade tirar a clareza, o teu discernimento de perceber que Ele está em tudo, em cada detalhe, em cada momento, que Ele está presente, que Ele está cuidando, que Ele está protegendo, que Ele está zelando por tua vida. É Ele. Não tem fantasma, é Jesus chegando na tua noite. Não tem fantasma, é Jesus se aproximando na hora que você mais precisa. Não tem fantasma, é Ele que está chegando pertinho de você. Aleluia! Só que o texto diz que eles gritam. E tem hora que Jesus tem que gritar com a gente, para fazer cessar o nosso grito de medo e a paz reinar no nosso coração. Sabe o que é que o texto diz? Que Jesus grita: não tenha medo, tende bom ânimo, sou eu, sou eu. E aqui eu entendo que há uma diferença de quando ele fala eu sou e quando ele diz sou eu. Quando ele diz eu sou, ele está falando da sua essência. Ele está revelando a sua natureza, seu poder, seus atributos. Ele está falando de quem ele é. Embora a minha mente não consiga alcançar a grandeza, a dimensão. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou, Moisés. Aleluia.
A mente de Moisés não podia alcançar, mas ele estava ouvindo: eu sou o que sou, Moisés. Mas aqui ele não está dizendo eu sou, ele está dizendo sou eu. Deixa eu explicar para você de forma bem simples. Quando eu chego em casa e às vezes bato na porta, o Johnny sai para atender, ele pergunta assim: quem é? Eu não preciso dizer: é Jonathan Lins que está aqui. Por quê? Porque quem está dentro de casa me conhece. Então basta eu dizer assim: sou eu, que ele já abre a porta, porque ele reconhece a voz, ele sabe que é o pai, ele sabe que é da casa, ele sabe que tem acesso, ele sabe que pode entrar. Aleluia! Embora Jesus está vindo por cima das águas como Deus Todo-Poderoso, na hora de se revelar aos discípulos, ele está dizendo: sou eu. A mente de vocês não pode alcançar o eu sou ainda, mas sou eu, aquele que vocês andam com ele, aquele que vocês já viram multiplicar pães e peixes. Sou eu, aquele que está ensinando a vocês na caminhada. Sou eu que faço a água se transformar em vinho, que faço o paralítico andar, que faço o cego enxergar. Sou eu o que chamou vocês lá na praia. Sou eu. Deixa eu dizer um negócio a você, estou caminhando por fim. Tem hora que Jesus tem que lembrar a gente quem Ele é para a gente. Sou eu, filho. Sou eu. Quem? O Deus da tua vida, o Deus dos teus dias. Sou eu o que trabalhou no ventre da tua mãe. Sou eu o que te dei forma. Sou eu aquele que te deu vida quando alguém dizia: será que vai se criar, crescesse? Sou eu aquele que deu livramento, que guardou, que cuidou. Sou eu o que fiz promessas, que te salvou, que te colocou na minha casa. Sou eu o Deus das noites escuras, do deserto sombrio. Sou eu aquele que não te deixa, aquele que te escuta, aquele que ouve você nas madrugadas. Sou eu o que enxuga as lágrimas. Sou eu aquele que te pega pela mão e te diz: não temas que eu te ajudo. Sou eu o que não te abandona nos dias ruins. Sou eu aquele que falou contigo desde a tua mocidade e disse que tinha projeto, tinha plano. Satanás preparou emboscada e disse: vou matar, vou destruir. A sepultura estava pronta, mas eu cheguei. Sou eu o Deus que estou contigo todos os dias, que sabe da tua voz, que sabe do teu endereço, que sabe por onde tu andas, com quem tu andas, o que tu passas, o que tu escutas. Sou eu o que manda colher as tuas orações. Sou eu o que te responde. Sou eu que te ouve quando ninguém quer te ouvir. Sou eu o Deus que te sustenta. Sou eu o Deus que te fortalece. Sou eu, não esqueça. Sou eu. Aleluia, aleluia. Elecamanora suricandaramas. Aleluia. Sabe que quando ele chega, pastor Vinícius, a gente pode estar na tempestade que for, a gente fica até afoito. Eita, porque lembra da história da gente com ele. Aleluia. Os outros estão tudo tímidos. Pedro diz logo: é o Senhor. Se é o Senhor, eu sei do que o Senhor é capaz de fazer. Manda eu ir ter com o Senhor andando por cima das águas. Porque se for meu mestre, eu sei que ele tem poder de me fazer andar sobre as águas também. Então se é o Senhor, aquele que eu conheço, manda eu ir por cima das águas. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Jesus diz: vem. Vem, Pedro. E olha que esse não é o Pedro convertido, não. Aleluia. Mas Jesus está dizendo: vem, filho. Vem, que eu preciso que você me conheça cada vez mais. Vem. Vem olhando para mim e vem que tu te sustenta. Vem, Pedro. O barco estava onde, irmãos? Vocês lembram no começo da leitura? O barco estava onde? No meio do mar. Sabe o que é que o texto sagrado diz? Que Pedro descendo do barco. Pedro fazendo o quê? Mas como é que se desce do barco no meio do mar? A gente desce do barco na beira da praia. Mas Pedro desceu do barco no meio. Tem muita gente que critica Pedro por N coisas. Eu queria ver tu ter a coragem de Pedro. Aleluia. Você pode dizer que ele depois afundou. Afundou não, Jesus segurou. Eu quero ver é descer do barco. Porque tem muita gente que só confia na palavra do mestre dentro do barco que está seguro. Eu quero ver tu confiar na palavra dele, tirando o pé do barco e pisando do lado de fora. E aí, confia ou não confia? Finalizo com um testemunho que eu vi, pastor Vinícius. Desde criança, meu pai me contava na igreja, que uma criança foi para a igreja e ouviu o pastor falando de fé. E ela, sem entender o conceito, voltou para casa e disse ao pai: pai, o que é fé? O pai procurou uma maneira de explicar de forma bem pedagógica, mas não alcançou. E disse a ela assim: amanhã de manhã, filha, eu te explico o que é fé. A expectativa dele era que amanhecesse o dia, ela esquecesse. Mas quando chegou no café da manhã, ela disse: papai, o que é fé, papai? Ele disse: fé, fé. Papai vai para o trabalho, quando voltar diz a você o que é fé, filha. E ele esperou que durante o dia ela se ocupasse e esquecesse. Mas quando ele chegou em casa, ela disse: papai, o que é fé que o senhor ficou de me explicar? Ele disse: olha, filha, papai precisa entender para depois lhe explicar. Então faça o seguinte: amanhã, quando eu chegar em casa do trabalho, eu lhe explico. Ele foi no outro dia logo cedo na casa do pastor e disse: pastor, me explica o que é fé para eu poder explicar a minha filha. O pastor deu uma explicação, ele entendeu, mas o pastor lembrou a ele, disse: olha, você tem que explicar de uma forma que ela entenda. E ele pensou, passou em casa no almoço e fez um combinado com a esposa. Atrás da casa deles, no quintal, isso é linguagem do meu interior, no quintal, ele estava cavando uma cisterna. E já tinha orientado a filha: não vai lá atrás à noite, para não cair no buraco. Ele combina com a esposa, chega, entra dentro do buraco onde está cavando a cisterna, e da escuridão ele começa a gritar: filha, filha. E ela diz: mamãe, papai está me chamando lá no quintal. E a mãe vai junto com ela, abre a porta, e ela ouve a voz do pai dizendo: filha, sou eu, filha. Mas eu não estou te vendo, papai. Mas papai está aqui, filha. Papai quer que você faça o seguinte: pule, que papai te segura. E a mãe olha para ela e diz: você vai pular? Ela diz: vou, mamãe, papai está me chamando. E ela se joga naquela escuridão, e quando ela se joga, o pai segura nos braços. E quando segura ela nos braços, ele diz: filha, agora papai vai explicar a você o que é fé. Ela diz: não precisa, papai, eu já entendi.
Fé é saltar no escuro, porque papai está chamando e eu sei que ele vai me segurar. Aleluia. O que é que você está esperando ainda? Pedro desceu, foi do barco e disse: eu vou. O vento soprou, e ele sentindo o vento, a Bíblia diz que ele sentindo o vento começou, porque quem é chamado por Deus não pode ser guiado pelo que sente, tem que ser guiado pela voz do mestre, pela direção dele. Porque às vezes nós sentimos, mas nós estamos equivocados com os nossos sentimentos. Mas quando o medo vem, a mão se estende. Eu vou dizer de novo: quando o medo vem, a mão se estende. E quando a mão se estende, aleluia. Eu vou pegar meu amigo Osiel aqui. Quando a mão se estende, olha, Osiel, segura aqui. O texto diz que Jesus segurou na mão de Pedro e disse: por que temeste, Pedro? Você agora está seguro. Daqui para frente, Pedro, nesse imenso mar você não caminha mais sozinho. Eu vou caminhar contigo. Eu não solto mais da tua mão, Pedro. Vamos, Pedro. Aleluia. Vamos, Pedro. Aleluia. Vamos, Pedro. Tem gente apostando, ele vai afundar novamente. Vai, mas não, Pedro. Eu estou segurando na tua mão. Tem gente dizendo, ele não se firma. Se firma sim, porque eu estou segurando na sua mão, Pedro. E eu vou contigo até o fim, Pedro. Eu dei um passo, 2 passos, 3 passos. Entra no barco com a mão de Pedro, segurando a mão dele. E deixa eu te dizer, você só está de pé porque ele está segurando a sua mão. Se dependesse da sua força, você já teria perecido. Mas ele te trouxe da vigília do clamor para dizer: eu não te deixo, eu não te solto, eu não largo da tua mão, eu vou com você até o fim. Entraram no barco. Olha, irmão, entraram no barco e a tempestade acalmou. Tem tempestade que só se acalma, pastor Vinícius, quando Jesus entra no barco. Mas deixa eu finalizar dizendo a você que tem tempestade que só se acalma quando você coloca para fora do barco quem não deveria ter entrado. Mas pastor, o senhor vai terminar a mensagem assim? É, porque essa é a parte que Jesus mais quer que você guarde. Cuidado com quem você coloca no seu barco. Chegou um apressadinho dizendo assim: tem vaga? Vai para onde este barco? Vai para Tarsis. Tá bom, eu só não quero ir para Nínive. Entrou. Ninguém perguntou nada a ele. Mas no meio, uma tempestade se levanta. E quando a tempestade se levanta, eles começam a dizer: tem coisa errada aqui. Lançam sorte e cai sobre o desconhecido. E ao invés de ter feito a entrevista antes, estão fazendo agora, no meio da tempestade. Quem és tu? De que povo tu és? Qual é a tua ocupação? O que é que tu está fazendo aqui? E ele diz: a tempestade é por causa de mim. E a tempestade só vai cessar se vocês me jogarem fora deste barco. Cuidado. Quem você coloca no barco pode estar causando a tempestade que você está vivendo. Mas Jesus vai te dar força. Jesus vai te dar coragem. E no teu barco, o piloto
vai continuar no comando. Você levanta a mão para receber essa palavra.